Programa Nosso Direito em Ação, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma vez estamos conectados falando de temas importantes. Gostaria que você acessasse o site do programa www.nossodireitoemação.com.br. Nosso compromisso sempre de levar uma comunicação eficaz, importante, sobretudo ética, ao cidadão. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante e especial ao profissional do direito. Você acadêmico de direito, você profissional do direito, já pensou os preparativos, já pensou na sua possível aprovação em um concurso para delegado de polícia? Então, para falar sobre esse tema, nós recebemos o Dr. Alexandre Monteiro, recém-aprovado no concurso. Como vai, doutor? Tudo jóia? Tudo bem, Leopoldo, tudo bom. E você? Eu já cumprimento, agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Agradeço por estar presente hoje no programa para orientar, para trazer um pouco de informação para esse profissional do direito que gostaria de, assim como você, ser aprovado no concurso para delegado de polícia. Claro, estou à disposição para tirar qualquer dúvida aí, para contar um pouco da trajetória até chegar a essa aprovação. E eu já vou direto ao assunto. Eu gostaria que você informasse o telespectador, o profissional do direito, quais as principais recomendações para uma possível aprovação no concurso. Acho que a principal recomendação é manter uma constância de estudo. Os estudos eles precisam ser constantes e as revisões precisam ser constantes. Existem alguns mecanismos que facilitam a trajetória do candidato, mas isso vai exigir uma repetição durante alguns anos, ou menos até em algumas exceções. Para aquele candidato não, para aquele acadêmico que chegou agora na universidade, na faculdade, e ele já pensa assim, quero ser delegado de polícia. Aliás, acho que o concurso para delegado de polícia acaba sendo um dos mais concorridos, porque acho que muita gente quer seguir a área do direito penal, me parece. Foi o meu caso. Foi o seu caso. Foi o meu caso. Então, a sua recomendação para quem chegou agora na universidade? A minha recomendação é justamente manter a constância, e nesse ponto a faculdade facilita essa questão da constância. Você tem que assistir às aulas todo dia, mas não são somente as aulas da faculdade que vão formar um profissional bom, tanto na área de concurso quanto na área da advocacia. A faculdade ela dá um norte para o profissional e o profissional vai construindo o seu conhecimento em casa, através de livros, através de outros cursos, através da própria curiosidade. A leitura de leis é importante, o conhecimento da jurisprudência atual, de qual está o posicionamento, como estão os posicionamentos do STJ ou de STF, são agora importantíssimos. Você, em especial, no primeiro semestre da universidade, já pensava em ser delegado de polícia? Coincidentemente, eu entrei na faculdade querendo ser delegado de polícia. Nossa, minha primeira aula de inquérito policial me fascinou, mesmo sem eu saber nada a respeito. E entrei querendo, de fato, ser delegado de polícia. Durante a faculdade, minha trajetória foi mudando, eu fui estagiando, eu fui procurando olhar sob outros olhares profissionais. Então, estagiei em órgãos públicos, estagiei na advocacia e acho que os deuses foram irônicos comigo de me tornar delegado de polícia agora, depois de muitos anos de formado. A medicina legal não é abordada nos bancos da universidade. Você acha importante um aprimoramento maior do candidato em relação a esse tema? Não que a universidade também tenha o compromisso de trazer todas as matérias, e nós sabemos também que as horas ali concentradas não são suficientes em relação àquilo que o concurso exige. Uhum. Mas e a medicina legal, ela é importante? Eu acho a medicina legal fundamental. Então, fica a minha crítica, porque eu acredito que as faculdades elas têm que acompanhar pedagogicamente também o desenvolvimento do direito. E hoje em dia eu não vejo o direito sendo bem executado em alta performance apenas com pessoas que conhecem, que falam muito bem, que têm uma retórica boa. Os litígios hoje em dia exigem conhecimentos técnicos por parte de quem está operando. E não só no âmbito criminal. A medicina legal, um autoconhecimento em medicina legal vai solucionar alguns casos criminais e vai solucionar casos civis também, previdenciários. Então eu acredito que a medicina legal seja uma ciência fundamental para qualquer carreira, Você sabe que, principalmente para de delegado. Sabe que em uma das entrevistas, em um outro programa,
entrevistado, ele falava sobre a neurolinguística. E ele falava, claro, das técnicas, não que eu siga ou seja um adepto à neurolinguística, não tenho tanto conhecimento assim, mas ele dizia o seguinte, que é importante que um eventual candidato a concurso, que ele adquira uma rotina de vida, uma rotina de estudos. Eu não sei se você também adquiriu essa rotina e aí eu pergunto, existiu um certo isolamento? Não que eu queira levar ao público que está nos assistindo a situação de que, por exemplo, quem vai prestar concurso público tem que se isolar, não é nada disso. Mas eu gostaria de saber qual a sua rotina diária para conseguir ser aprovado, porque é um concurso muito concorrido. Qual a sua realidade do dia a dia? A rotina diária, numa dedicação para concurso público, ela exige uma alta organização. Eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente desorganizada. Então, o meu cronograma de matérias eu peguei via internet. Né? Eu peguei via internet um cronograma de qualquer pessoa que postou lá e eu falei, bom, essa vai ser a minha base e depois eu vou alterando as matérias conforme as coisas forem acontecendo, conforme eu tenho que me dedicar mais a uma ou mais a outra. E isso envolve também as horas de tempo livre, porque não é o caso do candidato para uma aprovação ter que ficar trancado numa caverna durante anos com comida passando embaixo da porta. Mas você dava quantas horas por dia? Conta pra nós. A performance ela é dinâmica, então em épocas de alto rendimento, eu acho que eu fazia eu ficava sentado durante muitas horas do meu dia. Render mesmo, eu deveria render nessa época de alta performance umas 8, 7. Você dava quantas horas? Acho que umas 8, 7 em alta performance. E algumas épocas eu estava mais disperso. Algumas épocas é inevitável a gente ficar mais disperso. Acontecem reprovações, acontecem algumas coisas de vida pessoal, às vezes a gente tem que fazer um trabalho ou uma audiência que quebra aquela rotina do autoestudo. Mas estudava no mínimo 4 horas por dia. Eu acredito que sim, eu acredito que 4 horas seja uma quantidade interessante. Mas a questão não está na quantidade do estudo, a questão está na qualidade do estudo. Na qualidade. Está na qualidade. Agora, por exemplo, para a prova da ordem, até porque eu acredito que antes, para delegado de polícia, necessária a aprovação no exame da OAB. Acho que é importante também informarmos o telespectador que quer fazer o concurso, principalmente quem chegou agora na universidade, para ser delegado de polícia tem que passar na prova da OAB, não é isso? Em alguns estados, depende do concurso. Depende do concurso. Agora, você passou na prova da OAB, estudou bastante para a prova da ordem? Eu estudei bastante. Eu estudei bastante para a prova da ordem. Eu sempre fui uma pessoa... Eu gostava das matérias. Eu gostava das matérias que eu tinha na faculdade. Mas também desenvolveu um preparativo ali de pelo menos 4 horas por dia? Menos, um pouquinho menos. Até porque a diferença é que na prova da OAB são 50%. Sim. E na prova para delegado aí vem aí a concorrência maior, né? Porque aí vem a concorrência. Sim, né? Esse fator concorrência... de novo, não é uma questão de desestimular ninguém, mas existe essa diferença. Eu acho a OAB um excelente aquecimento para quem está querendo concurso público, sabe? Mostra que as coisas não são tão difíceis assim, e em concurso também as coisas não são tão difíceis assim. O problema é que existe uma concorrência, e essa concorrência torna um pouco mais dinâmica a questão da aprovação ou não. Então existem reprovações, existem aprovações em cadastros reservas, existem aprovações na ponta da lança, nas posições lá em cima, e o candidato ele tem que ir indo se adaptar, porque essas variáveis elas afetam um pouco psicologicamente. Aí entra o que você falou de mindset, né? De neurolinguística, de uma autoprogramação mesmo, onde o candidato... Pensando em autoprogramação, e a autocobrança, a cobrança de si próprio, atrapalha também o candidato? A minha era muito alta e acho que me atrapalhou muito. A minha atrapalhou bastante. Família cobra? Família cobra muito e às vezes cobra veladamente. Então o candidato, ele durante essa trajetória, às vezes ele tem que enfrentar perguntas retóricas, mas que tem uma carga de significado que talvez quem esteja perguntando não tenha ideia do que seja para um candidato. E os concursos? Passou? É uma pergunta de $1 milhão, né? De $1 milhão fora do seu bolso, porque é uma tristeza, né? A família cobra bastante. Mas o primo fulano passou, mas eu conheço uma outra pessoa que passou. Isso para o candidato é uma preparação, é um aprendizado que vai um pouco além de aprender as matérias e marcar. Nem pensar. Viagem sim. Eu viajava sim, tinha o meu tempo livre. O meu caso era de muita cobrança. Então, eu viajava com um livro
que eu me propunha a ler, mas nunca conseguia cumprir essa proposta durante a viagem. Então era melhor eu não ter levado o livro, não ter me cobrado tanto e simplesmente ter ido viajar. Né? Agora, conta um pouco sobre o concurso em si. O concurso são 3 fases. O concurso aqui de São Paulo foram 3 fases de valendo nota e eliminatória. Você prestou em vários locais, vários estados? Eu tenho uma história de prestar em muitos estados. Então, o primeiro concurso que eu prestei sério, estudando, mas eu tinha pouco tempo de estudo, foi delegado São Paulo, só que em 2013, 2014. E depois eu saí estudando e passei por vários estados. Eu tenho uma aprovação em outro estado. Pretendo ficar em São Paulo, mas passei por N estados, por Ceará, Distrito Federal, Santa Catarina. Agora, como funciona as fases do concurso especificamente? Primeira fase? Em primeira fase, a prova objetiva gira muito em torno de, acredito que... Eu não gosto de falar em números fixos, assim, mas acredito que exige uma preparação de letra de lei do candidato, coisa que também vai cair na OAB. Então, às vezes, a gente fica demonizando muito. Nossa, a prova é difícil, a prova é difícil, a prova é difícil. Quando a prova, na realidade, só cobra o que está na lei. Se você conseguir abrir o seu vadimécum e ler, muitas vezes você vai solucionar uma boa parte das questões. Né? E depois vem uma prova dissertativa em alguns estados. Em alguns estados não, na sua ampla maioria. Algumas questões também para serem respondidas ou só uma dissertação? Algumas questões para serem respondidas, em algumas provas uma dissertação, em outras provas um negócio que é muito interessante, que é uma peça prática, um problema concreto, onde você, no papel de delegado de polícia, tem que solucionar através de uma peça, uma representação por preventiva, uma representação por temporária, um pedido de interceptação telefônica. Interessante. Então, essa o delegado fase é também interessante. pede interceptação? O delegado ele pode representa para o Ministério Público? Ele representa para a magistratura, né? Direto. Magistratura. Representa para a magistratura. Agora dentro dessa ótica, vem a prova oral. E aí? A prova oral, preocupação? Desculpe. A prova oral é um caso à parte, porque... A prova oral ela exige uma postura do candidato. Ele não vai ser observado pela banca somente conforme o que ele conhece de direito. As bancas muitas vezes fazem questões que são propositalmente para deixar o candidato numa situação de desconforto, numa situação de dificuldade. E os membros da banca eles estão avaliando não só o que você conhece de direito, como linguagem corporal, postura. Dá uma olhada na rede social. Você não sabe? Eu acredito que sim, eu não tenho certeza. Você também, a rede social também é uma preocupação sua? Eu acredito que postar a sua postura em relação, porque a rede social seria uma praça pública, vamos dizer assim, né? Então, os cuidados ali, porque eu fico pensando até a consulta por parte ali do examinador, eventualmente sobre a conduta desse cidadão. É claro que vai medir o conhecimento do candidato, mas será que isso também conta? De repente, como ele se porta? Eu não tenho essa informação, mas... Eu também. Isso aí é uma informação interna de quem executou a nossa investigação social, que é uma fase do concurso também prevista em edital. Não pode ter passagem pela polícia. Sim. Não pode ter, ou seja, não pode ter antecedentes criminais. Sim. Eu não sei exatamente quais são os critérios eliminatórios. Acredito que antecedentes criminais. Mas você sempre buscou uma conduta totalmente ilibada, uma situação totalmente... Sim. E rede social é um cuidado que todo mundo tem que ter, sendo ou não candidato a concurso público, porque é uma vitrine de qualquer pessoa, né? Então, eu tomei cuidado com rede social. Eu acredito que não só como candidato a concurso público, mas como profissional de qualquer área. Eu acredito que rede social... A gente tem que ter um juízo de ponderação do que vale a pena ser colocado ali, porque hoje em dia as informações na internet elas vão ficar pela eternidade. Agora, para quem quer prestar um concurso público, você quando ingressou na universidade, você já se preocupava em, por exemplo, vamos falar do dia a dia ali, né, os cuidados para não se envolver em alguma situação instável, não ter que passar por delegacias, principalmente em situações envolvendo direção de veículo. Acho que é importante, porque isso acaba ficando marcado na ficha do futuro candidato, e isso pode impedir a aprovação, não pode? São cuidados que o candidato tem que tomar. Ele tem que ter ciência de que se o sonho dele é seguir uma carreira institucional,
onde ele vai operar o direito com capacidade decisória, né, com independência funcional, capacidade decisória, em nome de uma instituição importantíssima, seja ela a polícia, seja ela a magistratura, seja ela o Ministério Público, exatamente, representando o Estado em si. O candidato ele tem que ter algumas renúncias na vida pessoal e não se envolver em alguns tipos de problema que, acredito eu, que podem comprometer não só a aprovação num concurso, mas podem comprometer o exercício funcional de qualquer operador. Agora, e a prova prática? Já teve prova prática? Quer dizer, você já participou ali ou é só na academia? Não, só na academia. Só na academia. Só na academia. Enfim, eu fiz um curso de tiro de um dia com um conhecido meu, e para não entrar cru, porque outros policiais estão aprovados também, vai ser examinado a matéria de armamento e tiro em específico, e eu resolvi fazer um pouco a lição de casa antes por receio. Eu nunca tinha pegado numa arma, nunca tinha encostado, gosto, mas nunca tinha praticado. Gostei muito, né? E fui fazer a lição de casa. Então, mas foi de lição de casa mesmo. Agora, sua recomendação, então, para quem está nos assistindo e busca um concurso público para delegado de polícia? Olha, a minha recomendação para quem está assistindo é começar ontem. Eu acredito que não existe vento favorável para quem não sabe onde está navegando. Então, se você realmente quer concurso público, se você quer cargos policiais, existem uma série de informações que o candidato pode buscar na internet. Existe muita gente querendo aconselhar candidatos também, são fontes incríveis. Eu fico muito honrado de poder, do meu conselho, valer alguma coisa para esses candidatos, mas assim, comecem ontem. Os estudos, eles são progressivos, ninguém começa correndo uma maratona do nada. Primeiro você engatinha, depois você começa a caminhar, depois você está correndo e depois você faz a maratona. Mas o estudo tem que ser constante, conhecimento da lei, conhecimento da jurisprudência, a resolução de questões. Medicina legal, ao meu ver, é uma matéria fundamental para o candidato, e eu acho muito interessante, é uma matéria que eu gostei muito. Então eu brincava que as provas de delegado me queriam, porque a primeira vez que eu encostei em medicina legal foi uma matéria que mudou a minha forma de pensar o direito em si, né? Então são esse quadrado assim, entre lei, jurisprudência, questões e manuais, doutrinas, que vai fazer a preparação do candidato até chegar numa aprovação, né? Se precisa fazer plantão? Com certeza. Tá feliz? Tô muito. Às vezes me sinto velho depois dos 30 anos, mas acho que os plantões vão me deixar mais jovem com os problemas que vão aparecer. Desejo sucesso e quero um dia visitá-lo em uma delegacia de polícia para lembrarmos dessa entrevista aqui. Com certeza. Quero acompanhar a sua trajetória e depois, como delegado, efetivamente trabalhando na profissão, o programa está aberto aqui para que você venha contar um pouco da sua experiência. Obrigado. Vai ser uma honra voltar e vai ser uma honra tê-lo no nosso plantão. Com certeza. Espero só para visitá-lo, não para registrar um boletim de ocorrência. Mas eu agradeço a sua presença. Obrigado. O programa nosso Direito em Ação vai ficando por aqui e voltamos em breve com mais um tema de importância ao profissional do direito e ao cidadão. Até lá.